Então, aí eu trouxe alguns tópicos aí que são muito importantes no desenvolvimento dos nossos alunos. O primeiro deles com a comunicação verbal, com o Reinaldo Passador. Ele é um grande especialista, ele capacita grandes CEOs de grandes empresas, de grandes corporações. E hoje, acho que é essencial que o aluno consiga defender uma aposta, ele consiga defender aquilo que ele acredita, ele tem que saber argumentar para que se sobressaia no mercado. Então, se ele tiver domínio da comunicação verbal, ele vai ter um diferencial muito forte. É isso que o Reinaldo nos traz com a experiência dele de anos, né? Depois a educação financeira, que foi com o Reinaldo Domingos, que ele é o criador da DISOP, bastante famosa, uma metodologia que ele criou, que trabalha a educação financeira desde a educação infantil, e não com aquela coisa das tabelas, não é nada disso, ela é muito conceitual, né? Então ensina a gente a sonhar, a preparar aí toda a estrutura financeira para que você consiga atingir esses objetivos. Então é muito bacana como ele joga isso para os alunos e como as famílias conseguem participar desses processos de uma maneira muito simples, né? Isso é bem bacana. Depois eu trouxe também o Luiz para falar sobre o uso das plataformas. O Luiz Orlandini, ele é desenvolvedor aí de alguns aplicativos que trabalha com educação, com medição de resultados, com competências socioemocionais, que eu vou falar no próximo módulo o que significa isso e quão importante isso é para os projetos pedagógicos hoje das escolas. Eu falei lá no início, né, que a gente hoje precisa, além do conteúdo programático, trabalhar também essas competências para que esse aluno saia completo. Então, o Luiz também nos traz como é que essa plataforma trabalha e como que o professor pode ajustar o seu discurso dentro de sala de aula, aproveitando as inteligências múltiplas, tudo aquilo que o aluno já traz de DNA, né? Então, a gente tem que, além de estimular isso, aprimorar para que ele realmente aproveite aquilo tudo que a escola pode transmitir para ele. Então, esses são os 3 grandes módulos, né, da educação empreendedora. E daí vem o maior módulo de todos. O módulo, acho que eu acho, não sei se é esse ou se é o Carreiras da Economia Criativa. Vamos ver agora. Eu sei que os dois estão ali, ó, em quantidade de Briga. Estamos páreo a páreo, deixa eu ver. Que é o módulo autoconhecimento, certo, Almir? Exatamente. Vamos lá, compartilhando. 10 aulas, né? Incrível, imperdíveis. Esse aqui tem bastante, ó. Exatamente. Então, vamos tentar ser breve. A ideia esse eu vou dizer, hein, Almir? Autoconhecimento é para todo mundo, né? Não exatamente. É só... É exatamente isso que eu ia falar, cara. Aqui, na realidade, a gente não está falando de autoajuda, não é nada disso. É realmente algumas técnicas, algumas abordagens que permitem com que você se conheça melhor e ferramentas para que você aproveite o máximo de que você tem de desempenho, né? Você tem algumas habilidades, algumas competências que podem ser aprimoradas ou afloradas utilizando determinadas ferramentas ou técnicas. E é exatamente isso que a gente tentou trazer, convidando pessoas muito especiais aí que trabalham com isso, já dentro das escolas, das corporações. E o primeiro dela fala sobre meditação e controle emocional, com a Vanessa Calbianco, que já trabalha com isso há mais de 20 anos dentro de escolas, dentro de corporações, né? E a meditação no sentido assim de trazer realmente um equilíbrio emocional para que você, como profissional ou como estudante, possa realmente enfrentar todos os desafios que você vai ter pela frente. Isso não tem como evitá-los, né? Depois a gente fala sobre comportamento infantil, com a Fabiana Vieira, que também é uma coordenadora da prefeitura, uma mestre em educação e especialista em educação infantil, e fala também de como as crianças se comportam, o que espera-se de uma criança. Será que o que o meu filho está fazendo é normal para a idade? Não é normal para a idade? É aquilo que está se esperando? Então, assim, é óbvio que não existem regras e nem comparações, mas você tem algumas dicas do que esperar, de como tratar determinadas situações. É bem interessante. Depois a gente fala sobre felicidade aliado ao projeto pedagógico, que é exatamente para a gente falamos com a Kathleen Cordeiro, que ela desenvolveu um programa
que está hoje também em escolas públicas e privadas, que chama exatamente Happiness, né, que é a felicidade em inglês, que trabalha assim, alguns conceitos de socioemocional dentro do projeto pedagógico. Então, também é uma coisa bastante diferente, bastante utilizada cada vez mais, inclusive em escolas públicas, né? E aí eu trouxe também um pouquinho para falar sobre a BNCC, que foi com a Mônica, que ela é uma supervisora de ensino do Estado, coordenadora também, é um pouco já do que o Francisco já havia comentado, mas com foco um pouquinho mais para as famílias, né? Falando diretamente para as famílias e alguma coisa para os professores. Então, assim, o que mudou, né? O que era e o que ficou, né? Então, a gente vai perceber, juntando o Francisco, juntando aqui, você vai ter uma ideia muito clara do que você pode até cobrar da escola, né? Do que a escola tem que te oferecer, quase que como obrigatoriedade, tá? Depois a gente fala sobre a importância do estudo da música, com a Andréia Azevedo. A Andréia é professora da Universidade Federal do ABC de música, né? A utilização da música dentro dos projetos, né? Dentro da educação, dentro da aprendizagem. Como é que eu utilizo isso desde a educação infantil até o final do ensino superior, né? Quanto que isso ajuda o professor aí nessas possibilidades aí de construção de projetos pedagógicos muito diferenciados. Depois a gente vai falar sobre TEA, que é a nossa amiga que está aqui presente com a gente, a Marli Tambara, né? A TEA, transtorno do espectro autista, e algumas outras transtornos, né, que a gente discute. Muito interessante, né? O que significa, realmente, como é que se trabalha esse espectro dentro da sala de aula, quais são as características de um autista, né? E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha isso? É bem legal. Depois vem mapas mentais, com a Alice Kimura. A Alice é uma pessoa assim fantástica, engraçada, né? E ela traz assim o que seriam os mapas mentais. São formas de você estudar, como é que eu poderia assim dizer? Você montar um axial de trabalho para que você consiga passar por tudo que você precisa, principalmente quando você estrutura estudos, né? Quando você precisa resolver um determinado problema, o mapa mental te ajuda a achar esses caminhos de uma maneira muito mais tranquila, né? Depois a gente fala um pouco sobre neurociência da educação, quanto que isso está impactando hoje a educação, né? A gente tem pesquisas muito fortes hoje dizendo como que o cérebro se comporta, como é que ele, o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode aprofundar. Isso é bastante interessante. Depois a gente fala sobre o racismo estrutural na escola, com o doutor José Vicente, que é reitor da Unipalmares, uma pessoa que escreve para a revista Veja, escreve para o Estadão, falando muito aí sobre a questão das cotas, do que é esse racismo, qual a origem do racismo, o que hoje está sendo enfrentado. É um bate-papo muito esclarecedor, acho que vale muito a pena. E finalizando, a religiosidade nas escolas, com o Paulo, que é da Edições Loyola, é um pesquisador do assunto também, né? A gente fala aí como que a religiosidade pode ser aprendida dentro da escola. E aqui a gente não fala de religião especificamente, né? O que uma escola confessional difere de uma escola laica, né? E como a gente tem que trabalhar isso, essa religiosidade, que hoje é bastante importante, até pelo momento que a gente vive aí, né? De pandemia, de afastamento familiar. Então, a religiosidade ajuda muito.